Pessoal, e hoje o candidato à presidência do Palmeiras, Savério Orlandim, foi ao programa Os Donos da Bola do Craque Neto e falou aí sobre a sua campanha, né, a sua gestão, as suas propostas de campanha para melhorar o time do Palmeiras. Foi questionado em algumas coisas e respondeu muitas coisas importantes aí sobre o Verdão. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre o Palmeiras, que vai enfrentar o Bragantino também? Então assiste esse vídeo até o final. Se há alguma verdade numa possível troca entre Palmeiras e River Plate. Há alguns dias começaram especulações de que o River está interessado em Flaco Lopes, o jogador mais caro já comprado na história do Palmeiras, cerca de 70 milhões de reais, incluindo impostos. Atacante que nunca conseguiu explodir, mas é o titular absoluto e artilheiro do Palmeiras no ano. O Flaco Lopes estaria na mira do Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, que não tem conseguido utilizar e fazer render bem o Miguel Ángel Borja, outro ex-atacante do Palmeiras. E em meio a esse suposto interesse, o pessoal do Bola VIP afirma que o Palmeiras foi procurado pelo River Plate com uma sugestão de troca. O Palmeiras mandaria o Flaco Lopes para o River Plate e receberia em troca Facundo Colídio, atacante de lado de campo, 23 anos de idade, temporada atual de 38 jogos, 13 gols e uma assistência, e entre esses gols, aquele que colocou o River Plate nas semifinais da Libertadores, na vitória por 1-0 contra o Colo-Colo no Monumental de Nunes. O Palmeiras assegura que não houve nenhuma consulta do River Plate por Flaco Lopes, muito menos essa possibilidade de troca. Mais do que isso, para o Palmeiras não vale a pena abrir mão do Flaco Lopes. Pelo contrário, o Palmeiras busca pro Super Mundial de Clubes mais um centroavante, essa posição que anda carente desde a saída do Endrick, vendido na metade do ano para o Real Madrid. Ainda que o River Plate demonstre interesse no Flaco Lopes, negócio não deve acontecer. O Palmeiras, para vender o Flaco, vai tentar recuperar o investimento de 70 milhões de reais. Isso só deve ser possível com algum negócio com clubes do exterior, Europa, Ásia, enfim, mercados de maior capacidade aquisitiva do que o futebol argentino. Só para arrematar, em relação ao Verdão, Palmeiras que tem confronto importante contra o Red Bull Bragantino, precisando vencer para talvez ultrapassar o Botafogo ou se manter na cola do líder do Campeonato Brasileiro. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, o Savério Orlandim, 53 anos, advogado formado pela PUC. Se é formado pela PUC, já é bom advogado. Sócio desde 1983, quando eu me tornei... Eu tava lá. Quando eu me tornei jogador profissional em 83 no Guarani. E depois, em 89, já fui pro Palmeiras, né? No Conselho Deliberativo há 23 anos. Então, ele tem 2 décadas de Palmeiras. Então, ele é oposição, ele não quer o mal do Palmeiras. Deixar bem claro para vocês todos aí também, que eu já convidei também a presidenta do Palmeiras. Antes de convidar o Savério Orlandim. Então, a gente convidou os dois. Então, se ela quiser vir, vai ser bem-vindo. Se não quiser também, eu tô nem aí. Tô nem aí, se quiser vir. Se não quiser vir, também tá tudo certo também. Agora, integrante de todas as comissões estatutárias desde 2001, né? E diretor de futebol 2007 e 2010, 3 anos. Ô Savério Orlandim, a verdade é assim, para você ser opositor, isso é o pensamento meu, não sei se é do Veloso, não sei se é do Souza, não sei se é o seu também, eu não sei se é de quem está assistindo. Eu acho que uma mulher, quando ela entra para administrar do jeito que a Leila administrou, e aonde ela administra muito bem a sua Crefisa, a FAM, e está tudo certo isso. E ela conseguiu, né, quando se associou ao Mustafa Contursi, depois de associar com ele, derrubou ele, tirou ele do poder. Aí foi para a Mancha, fez tudo que teve que fazer na Mancha, patrocinou, eu sou bonzinho, canta, que por sinal nem palmeirense ela é vascaína. Mas você pode amar o Palmeiras, pode amar o Corinthians, pode amar o Ituano, pode amar o Guarani, mesmo você tendo para outro time, você vai vendo o que acontece ali. E mais, pizza para todo mundo, avião para todo mundo, é uma coisa impressionante, tá? Quando ela veio, né, e que veio pelo Paulo Nobre, como foi feito, todo mundo já sabe, mas no último dia de mandato do Paulo Nobre, que para mim é o segundo melhor presidente da história do Palmeiras para mim. Para mim, o primeiro é o Gagliotti. Acho que o Gagliotti foi o cara que eu mais, assim, entendi em relação ao que ele pensou, até em relação a isso.
O Paulo Nobre vem, dá uma canetada no último dia, eu sei tudo isso. Dá uma canetada no último dia e não queria que ela fosse conselheira. Aí o Gagliotti assumiu, não desfez e ela recebeu 284 votos e foi a mulher que mais votos teve como conselheira. E aí ela está segundo mandato e vai disputar com você democraticamente. A Leila e a Crefisa, que ninguém conhecia, só foi conhecida e só é conhecida para mim por causa do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele sabe muito bem fazer isso. É avião para um lado, pizza para o outro, é isso aqui, aquilo ali. Só que tem uma coisa, é um time ganhador. É um time que hoje, administrativamente falando, a gente não sabe tudo que acontece lá e a gente vai perguntar para você. Mas se tornou são 3 mandatos, 2 do Paulo Nobre, 2 do Gagliotti e talvez o 2 dela, ou não, se você ganhar, né? Que é uma evolução do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem um Allianz Parque, o Palmeiras hoje é deficiente em relação aos seus patrocinadores, até porque o Palmeiras devia para ela mesma. Para ela mesmo. Como é que você pode ser presidente do clube se eu devo para mim mesmo? Que eu acho um erro gravíssimo isso. E também tem a força dela em relação a Abel, porque ela faz muito isso em relação a tudo isso. Por que você é oposição? E por que se um time que ganha tanto assim, um time que ganha Libertadores, que tá para ser a 3ª vez brasileiro, ganhou Copa do Brasil, Supercopa. A Leila ganhou 31 títulos. 31 títulos, Tripaulista. Qual é a visão de um torcedor tão maravilhoso igual você querer ser oposição da Leila? E eu assisti tudo que você disse no Pode Silo e eu queria dizer para você que fico muito feliz de você estar aqui. Legal, Neto. Obrigado. Boa tarde. Veloso, Souza. Neto, existe bastante insatisfação. Muito embora você tenha aí o resultado esportivo, isso é inegável. Ganhou vários títulos. É um processo que vem aí de uma década, como você bem colocou, né? Verdade. Isso vem de uma década. Você tem aí no Allianz Parque o elemento transformador da nossa história recente. No mês que vem vai completar 10 anos da inauguração do Allianz Parque. E aí você tem gestões do Paulo. Beluso foi importante. O professor Beluso foi fundamental. O presidente Della Mônica também, porque o projeto o cara ter o contrato foi eu, viu? Eu tenho o contrato inteiro. Beluso deu para mim, lembra, Beluso? Eu tenho o contrato inteiro da W Torre do Allianz Parque comigo, com o Beluso. Então, mas é importante a gente olhar tudo isso que aconteceu, porque são 10 anos que colocaram o Palmeiras onde está. A presidente tem a participação, é inegável. Lógico. Mas se você for ver o que aconteceu nesses 10 anos, tem 8 pessoas que contribuíram diretamente para onde a gente está hoje. E foi afastado de uma maneira bem peculiar dela. A presidente é uma, o Maurício, o ex-presidente, é outro. O Paulo é outro, o Paulo Nobre é outra dessas pessoas. Em termos de executivos, você tem 5 nomes que são fundamentais na consolidação onde a gente está hoje. Você tem o João Paulo Sampaio e o antecessor que é um dele. Monstro. O antecessor dele, o Erasmo Damiani, que chega no Palmeiras com o Paulo Nobre, faz um trabalho de 1 ano e meio, começa a instituir esses processos, depois sai para a seleção brasileira para assumir o João Paulo, trazido pelo Paulo Nobre. Você tem o Alexandre Matos, você tem o Anderson Barros. O Cícero, que foi para a seleção. Você tem uma pessoa que o palmeirense, todo torcedor do Palmeiras tem que fazer uma oração diariamente para essa pessoa, que é o Cícero Souza. O Cícero fala que ele é monstro, é amigo do Souza ele. Fala que esse cara é um monstro como administrador. Que é o cara que organizou, que instituiu e consolidou todos os processos que a gente tem hoje. Mas você também tem que deixar bem claro, porque ela não mandou esses caras embora, ela teve esse entendimento. No futebol, as pessoas, como vê uma coisa que dá certo, eles costumam destituir ou desfazer daquilo que dá certo no futebol. A gente sabe disso. Né? Trocar as ideias, né? Nesse sentido que você está falando. Neto, hoje menos. Assim, pelo menos no Palmeiras, em forma geral, mas no Palmeiras menos, até porque, assim, se você pegar, realmente essas pessoas fizeram a coisa acontecer. Não tenho dúvida. E não dá para você chegar lá e negar isso. Não. Ela é uma das 8 pessoas, ela tem participação, é verdade, mas não só. Né? Então, agora, a insatisfação que existe dentro do conselho, dentro dos associados do clube, dentro da torcida organizada que você mencionou, dentro do torcedor comum, os próprios veteranos, né, Veloso? Também já não tem mais as festas de veteranos, assim, tem muita... Essa administração que é muito personalíssima, muito de autopromoção, acabou
trazendo bastante... O Veloso faz a pergunta que quiser, o Souza, que a gente não tem script nenhum aqui não. Primeiro agradecer a presença de todo mundo que está assistindo com a gente aqui de sexta-feira. Queria homenagear o Caio, que é o menino que está aqui, ó, que teve paralisia cerebral. Tirei foto com ele quando ele tinha 11 anos. 11 anos, né? Obrigado por você estar aqui, filho. Obrigado da mamãe, obrigado de todo mundo que está aqui. Um prazer estar aqui, principalmente do Daniel também. Levanta aí, Daniel. Você, para mim, é um dos maiores corintianos que tem. Você é um monstro. Não, a homenagem que você fez foi maravilhosa. Um beijo para você. Voltando aqui, então vamos lá. Quando eu vi você falando no Podcilo, né? Eu queria até que depois se colocasse também aí, até para dar moral pro YouTube do Decilo, onde você disse que a ditadura ela impera lá dentro em relação à Leila. O que você quis dizer com isso? Depois Veloso e Souza, a gente conversando com o candidato ao Palmeiras, que a gente precisa falar o dia da eleição, né? E como é que é a eleição no Palmeiras? Você se vota nos conselheiros, os conselheiros votam em relação a isso. Eu queria que você falasse também sobre isso também. Por que você disse isso em relação a essa ditadura dentro da Sociedade Desportiva Palmeiras? O Neto, só para te dizer, a eleição do Palmeiras ela se dá em 2 rounds, tá? Quem vota para presidente do Palmeiras é o associado do clube social. Que legal! Tá? No dia 24 de novembro isso vai acontecer. Aniversário da minha mãe. Não, 24 de novembro não, 24 de agora que é aniversário da minha mãe. Antes disso, no dia 14 de outubro, as 2 chapas, a minha e a da presidente, passam por uma validação pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras. O que quer dizer isso? A gente chama de filtro. O sujeito tem que ter, a chapa tem que ter 15% de aprovação do conselho, que equivale a grosso modo aos 45 conselheiros. Para que você possa ser candidato. Para poder ir para a Assembleia dos Sócios. Tá? Então é assim que funciona. Democrático. Democrático. Já é a 4ª eleição nesse formato. Tá. Isso foi uma coisa trabalhada há muito tempo aí pelo conselho, é uma discussão antiga. Você falou, estou há 23 anos no conselho, é uma discussão bem antiga. Mas ela está vigorando aí, é a 4ª eleição. Porque o que perpetuava era o poder e o coronelismo em relação aos clubes, para que você só vê o que acontece na CBF. Se você tem 27 federações, cada federação são 3 votos, eu nunca vou tirar ninguém do poder. Exatamente. Agora, sim, eu disse, e vou repetir, e eu acho que é uma palavra mais adequada, que é patrulhamento. Tá bom. Tá? Porque quando a gente fala em ditadura, você fala em tortura, você fala em coisas que é uma coisa que a gente não... E no Brasil a gente tem que esquecer isso. Mas, e não foi isso que eu falei, assim, foi o patrulhamento. Isso, de fato, é uma coisa que patrulhamento acontece. Que você quer dizer é que tem câmera lá, que você não pode fazer nada, que tudo que você fizer contra essa senhora acaba de uma certa maneira e prejudicando em relação a isso. Essa parte que eu falei, e é verdade. Eu assisti toda. Eu frequento o clube ali, então no sábado, e assim, mesmo companheiros que estão lá há muito tempo, que me conhecem do conselho, hoje tem essa dificuldade de estar perto da gente, sentar numa mesa com a gente, porque tem patrulhamento na acepção da palavra. O cara vê o vídeo lá e vai cobrar por que ele estava. Mas assim, não é só isso. Eu acho que o próprio trabalho... Se é para ele votar nela, né? Os conselheiros, né? Entendeu? Você tem ali, você mencionou a ação judicial. São várias ações judiciais que foram movidas contra conselheiro, contra a torcida organizada. Tipo dela? Dela, contra essas pessoas. Quais foram, por exemplo? Tem, só para te dizer, você tem ali conselheiros que ano passado fizeram requerimentos e solicitações de esclarecimento acerca dessa função. Como ela ocupa vários lugares no clube, né? Ela é a mandatária do clube, ela é credora do clube, ela é dona do táxi aéreo que fornece para o clube. Ela aluga Barueri 35 anos. Então, jogar lá. Pro estádio. Então, tem todas essas relações. Foram pedidas algumas explicações e tal. Pô, ela retalhou administrativamente essas pessoas. De que forma? Você vê, mesmo no retalhamento foi de que forma? Não, eu vou te falar, mas mesmo a questão dos colegas jornalistas, a dificuldade que é hoje. Hoje você tem um ambiente controlado. As entrevistas só se dão em ambiente controlado, com fiscalização. Você teve jornalista que foi expulso do Allianz Parque. É mesmo? O Marcos Costa foi expulso do Allianz Parque. Um menino que fazia... Isso, que fazia locução. Que é um absurdo fazer isso com esse menino palmeirense. Então você tem uma série de dificuldades. Gente boa pra caramba. Aí, de novo, eu tô lá há 23 anos. Eu vou interagir ou me relacionar com diretores da atual gestão, tem dificuldade, porque hoje os caras têm medo, têm uma opressão. O cara, você pergunta para a pessoa, fala assim, você quer falar comigo o quê? Me adianta o assunto. Eu enderecei um convite para o Palmeiras, através de um convite muito importante para o Palmeiras, porque eu tenho essa identidade. As pessoas, parte do mundo exterior, me olham, né? Sobretudo na advocacia, sabem que eu tenho essa ligação com o Palmeiras. E enderecei um convite importante para o Palmeiras participar de um movimento que está se formando de integridade no futebol. Isso bateu na trave, ninguém me respondeu. Aí você fica pensando assim... Porque ela não deixa.
Quer dizer, ou talvez ela... Ou porque o Savério que trouxe, ou porque ela talvez não tenha interesse em estar num ambiente de integridade no futebol, enfim. Entendi. Então são essas questões, né? Ações judiciais, assim, que você me perguntou especificamente, tem ação contra ex-presidente, tem ação da Mancha Verde, o Genaro Marino, que foi diretor comigo. O Genaro? Conhece, o grande Genaro. Gente boa. O Genaro sofreu o processo judicial, ele ganhou o processo, mas sofreu o processo judicial. Tem um outro conselheiro, que também, o Leandro, é réu em processo judicial. Então, assim, esse é o modus operandi. Cria um ambiente, Neto, cria um ambiente de muito cerceamento, assim, cria um ambiente você acha que a democracia não... Você acha não que mais. também com os resultados de vitórias isso não interfere e as pessoas não enxergam isso numa eleição? E aí talvez você tenha dificuldade, outros têm dificuldade de brigar com ela, até por isso também? O resultado esportivo, ele ofusca muita coisa, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas isso é algo que tem que ser muito bem olhado, porque isso pode ser nocivo no futuro. Se a gente for ver, o Souza está aqui no São Paulo, aconteceu isso na década passada. Corinthians aconteceu isso, no Santos aconteceu isso. A gente precisa tomar muito cuidado, isso cria um ambiente que é nocivo, acaba mal. Você não acredita, você como candidato à presidência, deixar a Crefisa esse tempo todo no Palmeiras, em relação à força que tem, a fã também, e não ter o entendimento que o Palmeiras poderia ter refeito esse contrato e o Palmeiras ter mais dinheiro em relação a isso, não ficou muito defasado e a presidenta não tinha que ter feito isso? Ou você acha que o contrato tinha que ter feito até o final, que agora ela está falando, olha, eu acho que que o ciclo pode estar acabado. Eu não acredito nisso. Eu, Neto, não acredito. O que você pensa sobre isso? Neto, eu penso o seguinte, é engraçado que você está indo bem na linha das coisas que a gente falou. O nosso plano de gestão apresentado terça-feira, ele fala disso. Vai que eu sou carneira! Fala da transparência. É que eu sei tudo que acontece. Você é o cara preparado. Não, e essa questão é uma das coisas que a gente fala muito, que e é inegável. O Palmeiras passou nesses 3 anos pela estagnação das suas receitas. O Palmeiras podia estar com receitas maiores. Em relação a... Sobretudo ao patrocínio. Lógico. Que foi celebrado um contrato há 3 anos atrás, no final da gestão do Maurício. Até a ideia era que se mitigasse o conflito de interesses, para não dizer que ela que assinou com ela mesma. Então foi assinado pelo Maurício um contrato que não tinha reajuste. Então um contrato que ficou defasado. 81 hoje. milhões, se eu não estiver errado. E que não tem... se você pegar, até o nosso pessoal de equipe, a nossa equipe de finanças da campanha, fez um levantamento, é algo da ordem de 100 milhões o que o Palmeiras deixou de arrecadar nesse período. Eu não tenho dúvida disso. Tá, então assim... Mas deixou de arrecadar porque ela entendeu que ela enfraqueceria. Não, essa conta é direto, essa conta é curta e grossa em cima do que seria um reajustamento. Tá. Todo contrato passa por reajuste. Certo. O cara que tem um contrato de locação, a cada 12 meses ele não faz a locação. Então, essa mais ou menos essa lógica. A correção do período. Isso. Nós não estamos falando de outras coisas que, por exemplo, o modelo do Palmeiras atual, que é o modelo de exclusividade, da totalidade das propriedades, uma empresa só explora tudo, que eu acho que hoje não tem mais lugar isso no futebol. Não. Isso seria outra coisa. Não é só no futebol, não, é em casa. Se você investir só numa galinha, você quebra, Você tá morto, é isso aí, Então esse é o entendimento que a gente tem. Claro que assim, é uma relação, essa relação, quando ela começou, isso tem que ficar muito claro, assim, é uma relação de ganha-ganha. E ela sempre tinha que ser operada nesse esquema de ganha-ganha. Como você falou, eu não conhecia as empresas. Palmeiras, a marca do Palmeiras nacionalizou a Crefisa, tá certo? E a FAM. A FAM não era uma instituição de ensino tão conhecida quando chegou no Palmeiras e hoje ela é uma potência. Então isso é uma via de 2 mãos, né? Lógico. Não tem discussão. Mas quem aceitou isso foi o Galeotti, né? Não, foi o Paulo Nobre. Na verdade foi o Paulo Nobre. Paulo Nobre que assinou. Até porque, sabe o que aconteceu? Naquele momento era um bom negócio. Era o maior contrato. Era um bom negócio. Mas não era nem pro Palmeiras. Eles iam pro São Paulo. É que o São Paulo não gozou e eles ligaram lá. Independentemente disso. São Paulo, hein? Independentemente disso, não importa. Mas o que importa é como o palmeirense tem que entender. E os seus associados e também a sua torcida em tudo isso que a Leila propõe. Porque, de uma certa maneira, aquilo que eu vejo é ela, por exemplo, tem muitas mulheres que trabalham no Palmeiras hoje, ou ela é quase que uma exceção? No seu ponto de vista, você como candidato à eleição. Neto, no meu ponto de vista, tem poucas. Mas muito poucas. Porque se você vai na diretoria, a diretoria que tem 130 diretores, você não vai ter 10% de mulheres. A sua vice é mulher.
Nós temos uma vice, a Luciana, que é uma pessoa muito ligada ao clube. Tá. Né? Ela tem também a Maria Tereza, que também é um quadro legal, uma pessoa que eu gosto Luciana muito. Santini, né? O Galeotti não Santini. era para ser vice dela? Foi comentado isso, Veloso, mas acabou não acontecendo. No registro na terça-feira ele não foi. Né? Ele tinha dito que não iria mesmo, mas isso foi comentado há um mês atrás. Mas isso é uma coisa, Neto, que precisa aumentar e até faz parte também do nosso plano de gestão. Se você for ver hoje, assim, tudo bem, o Palmeiras é um clube de futebol, é uma organização esportiva, mas ele tem que ser comparado a uma organização empresarial, ao mundo corporativo, né? E você Afinal acredita de que contas, isso não acontece? Não. Afinal de contas, o Palmeiras vai faturar 1 bi. Um bi. Vai bater 1 bi esse ano. bi. Hoje, a lógica do mundo corporativo é essa, da ampliação da participação, da diversidade e tal. Se você for ver isso em qualquer lugar, em qualquer organismo internacional, fala disso, né, da ampliação. E a gente tem, uma das propostas é essa, é aumentar percentualmente o número de mulheres em cargos, em diretorias, em lugares estratégicos do clube. Então vamos lá, o Veloso já pergunta pro Savério. Tá lá no plano, viu? Eu queria saber do Savério, já Você que é ídolo do Palmeiras, continuando, né, falar sobre as empresas da Leila, porque as empresas dela hoje estão dentro do Palmeiras, né? Tanto a FAM, a Crefisa e também a Placar. Eu queria saber, numa vitória da oposição, a Placar, a empresa aérea. Táxi aéreo. A empresa aérea chama Isso é Placar. Não, Se fosse, eu não ia dar entrevista muito mais pra Placar e tirar tudo minhas fotos Placar é aí. empresa aérea, chama Placar. Chama Placar, empresa aérea? Chama Placar. Então eu queria saber, com uma vitória da oposição, como ficaria essa relação com as empresas da atual presidente? Ô Veloso, assim, a relação, como ela tem que ser, comercial. Profissional, totalmente comercial. Não há problema nenhum em utilizar uma empresa de táxi aéreo da presidente. Mas assim, a gente precisa entender como se dá esse relacionamento. Hoje... Você sabe hoje isso? Não Ninguém sei como sabe. Se dá. Não, ela disse que o Palmeiras paga os custos Tudo bem, ela da viagem, do disse. voo, Ela disse, mas o Palmeiras, você como conselheiro, você sabe? Não sei. Você tem 23 anos de conselheiro, você sabe? Não sei. Deveria Não sei. saber. Eles deveriam falar pra vocês, Sim, ou não? Vou falar, exatamente, porque assim, todas essas relações, ainda mais quando você tem uma relação, Veloso, onde nas duas pontas dessa relação, no processo de decisão, a pessoa toma a decisão pelos dois agentes, pelos dois atores de um contrato, por exemplo, cara, ele precisa explicar como ele faz isso. Precisa dar transparência a isso. Isso não acontece hoje, a gente não vê, a gente não sabe. Nós economizamos, que nem você falou, o Palmeiras fez uma economia legal. Em quais condições a gente fez essa economia? De quanto foi essa economia? Você sabe que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Palmeiras, todo clube tem subsidiado a passagem, então precisa fazer uma conta de chegada para entender como isso se deu. Por exemplo, está dentro dessa conta o fato que o Palmeiras posicionou a marca Placar no segmento do táxi aéreo. Outro dia o Grêmio voou com o Palmeiras, não voou? Então é uma empresa que está operando. Né? Então, qual foi o maior... Qual foi o ganho que o Palmeiras teve em relação a usar uma empresa que é dela e que não é do Palmeiras, e o Palmeiras... Qual o ganho do Palmeiras? Amanhã você abre uma empresa e você vai utilizar o Palmeiras e a marca do Palmeiras para alavancar a tua empresa, porque isso é um preço, né? Então, essas explicações, né? E é um outro ponto, Neto, e a gente está já indo do fim, fechando os pontos do nosso plano. A verdade, você tem que transparência. Aqui eu tive a ideia, depois que eu vi o Podcilo de você estar falando, eu falei, se você colocar na balança daquilo que é justo. Por exemplo, vou dar uma opinião minha aqui, não é uma opinião da Band, é uma opinião minha, não é uma opinião da Band. Eu tenho certeza absoluta que todos os partidos políticos, 15 dias antes da eleição, a televisão e todo o órgão jornalístico não deveriam falar de porcentagem. O fulano está com 20, o cara... Pesquisa. Não deveria ter pesquisa, no meu ponto de vista. Por quê? Porque muita gente vai na pesquisa e aí você influencia, já que o cara já está ganhando, eu vou votar nele. Deveria ser proibido isso. No meu ponto de vista, como cidadão, né? Não deveria ter isso. Eu acho que todos deveriam ter o mesmo tempo de televisão, independentemente do partido. Eu penso assim, mas tá tudo certo. Agora, você que tem essa dificuldade de saber sobre isso, né? Como que você vai brigar com ela pau a pau, com tudo esse tipo de coisa na sua eleição? E aí, quando eu vi o Podcilo, eu falei, eu preciso trazer os dois. Mais você do que ela, falar a verdade. Vou mentir aqui, não. Ela pode vir, porque é democrático o que eu estou fazendo. Porque tem que vir você e ela também. Ela tem o direito de vir aqui. O tempo que você falou, você tem o tempo que o Savério está aqui. O tempo que ele está falando, você tem o tempo aqui também. Se você não vir, também não estou nem aí.
Até prefiro que não venha. Mas se vier, vai ter o tempo suficiente. Mas eu acho injusto você ter pouco tempo para falar de tudo isso e ninguém te dá essa condição. É por isso que eu te trouxe. No meu entendimento, hein? E quem sabe a gente pode ser junto, presidentes, lá na CBF, nós dois viajar junto, porque eu sou do Corinthians e eu sou do Palmeiras. Imagina nós dois. Hã? Não, Neto, é legal. Aí nós vamos ter relação boa. Eu falo, às vezes parece exagero, mas não é. Tem uma certa hipnose no Palmeiras hoje. Eu sei. De novo, essa questão. Eu sei. O resultado esportivo, que nós que somos palmeirenses, eu nasci palmeirense. Tá? Eu nasci palmeirense. Então, assim, a gente está muito feliz por isso. Você falou no começo do programa, e se você me permitir, eu vou te falar isso. Por favor. Muita gente fala, pô, a oposição e começa aquela mística. Não, o cara não é palmeirense. Pô, é um absurdo o cara falar isso. Veloso me conhece, lembra lá de jornadas aí que nós tivemos em 2008, mostrei. Mas assim, eu nasci palmeirense e vou morrer palmeirense. Então não tem muito isso. A gente quer o resultado esportivo, só que ele acaba dando uma ofuscada. E assim, hoje dentro do clube, parte do conselho tem esse processo de hipnose, porque eu mesmo já aconteceu muito comigo. Às vezes você fala alguma coisa, um argumento, você traz uma... outro dia a presidente falou que eu sou muito bom de debatedor de ideias, né? Pô, o cara é das ideias e tal, como se isso fosse uma perda de tempo. Que só porque você tem ideia, você não consegue fazer as suas ideias virar verdade, né? Só ela que sabe fazer isso. Toda liderança, ela passa pelo debate de ideias. Lógico. E tal, e depois vai para execução, né? Mas nesse cenário, muitas vezes você fala com Até porque os grandes ditadores, eles ficam no poder. Essa é a diferença de quem debate ideia, para mim, e quem fica no poder durante muito tempo. Então, o que eu ia te falar para concluir, porque assim, eu já passei por isso, assim, companheiros, pô, de novo, o pessoal que me conhece, estou lá há 23 anos, assim, você não falou, além da diretoria, eu passei no COF, 8 anos. Tive 8 anos no COF. O COF ali Explica para as pessoas o que é COF. Claro, o COF é o Conselho de Orientação e Fiscalização, que lá no Palmeiras a gente até carinhosamente chama de Senado do clube, é um lugar super importante. Lá passa tudo, lá não passa só o futebol, passa o dinheiro, passa pessoal, passa toda a estratégia do clube, passa por lá. Então, às vezes, você tem uma troca de ideias, eu já teve companheiros que falam assim, pô, sabe que você tem razão? Tá certo. Pô, mas deixa pra lá, tá tudo indo tão bem. Quando eu me refiro à hipnose, é isso. Eu entendo. Isso a gente não pode. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Souza pergunta para o Savério, que é um monstro, advogado incrível pela PUC. Mas quem se forma pela PUC já sabe que sabe tudo, né? Eu queria saber do Savério, porque se fala muito, né? Quando se fala em Palmeiras, se fala de organização, se fala de muita coisa boa, e isso é fato. O time ganhou tudo nos últimos anos. Só que agora há pouco, em agosto, o Palmeiras teve um déficit de 20 milhões. Como o time organizado que vai ganhar, que vai arrecadar 1 bilhão, teve essa dificuldade no mês de agosto? E não se falou sobre isso? Se falou um pouco, né, Souza? Eu vi alguma coisa, mas assim, isso acontece num exercício dentro do clube de futebol. O Palmeiras ele tem uma receita muito alta, esse ano vai bater 1 bilhão, mas tem também uma despesa muito alta. De novo, eu passei pelo COF, e no COF, nos 8 anos, a gente vê mensalmente a evolução receita e despesa. Então, essa é uma questão. Palmeiras, por exemplo, no ano passado, teve um faturamento de 840 milhões, Neto, mas teve um superávit no ano, 12 meses, de 1%, de 8%, é pouco. É muito pouco. Né? Tem que ver onde a balança está aí, né? O que hoje o Palmeiras tem, e é verdade, e eu posso até ser criticado por isso, pela presidente e tudo mais, mas assim, falo com muita convicção, com muita tranquilidade, o seguinte... Não importa com críticas, que a crítica é muito legal. Nós temos problemas no fluxo de caixa. Tipo... Palmeiras tem que antecipar receitas, antecipou receita de patrocínio no começo do ano, até setembro. O Palmeiras, às Agora? vezes, nesse ano, nesse exercício. O Palmeiras, às vezes, tem que se socorrer de empréstimos bancários de curta duração, pegar para cobrir uma folha e pagar 60 dias depois. Então, assim, existem ainda esses descompassos. Isso existe mesmo. Né? O Palmeiras tem aí, em relação às suas dívidas, a essa parte relacionada ao que é a dívida do clube, está muito bem equacionada, mas o dia a dia, que é o fluxo de caixa, tem problema sério, que é uma das questões, e aí volta um pouquinho. Pô, geração de receita. Se tivesse mais receita, certamente isso não ia estar acontecendo. O Bragantino vai enfrentar o Palmeiras e o Verdão quer essa liderança do Botafogo. Tem um time que tá embalado, o Estevão pode estar de volta, tem tantos jogadores que agora estarão à disposição do Abel. Palmeiras que pode, inclusive,
chegar à 7ª vitória seguida. É mesmo, Leonel. Você adora o Abel, né? Trabalho do Abel, você gosta. Um Bragantino em crise, 4 jogos sem vencer, para enfrentar o Palmeiras, um dos postulantes ao título brasileiro de 2024. Esse é o cenário do jogo de amanhã em Bragança Paulista. Nas últimas 11 partidas, o Massa Bruta teve apenas uma vitória. Hoje está na 11ª colocação com 33 pontos, mas a apenas 5 da zona do rebaixamento. A conversa que a gente teve no começo do ano era para brigar entre os 6 primeiros colocados. Infelizmente, a nossa realidade hoje não é essa, então eu acho melhor a gente colocar o pé no chão, olhar para a parte de baixo e se livrar o quanto antes, porque infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje e a gente tem que assumir essa responsabilidade. Com 3 jogadores no departamento médico, o técnico Pedro Caixinha também não poderá contar com o ex-palmeirense John, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Um provável time que vai a campo terá Cleiton, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes, Jadson, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista, Mosqueira, Vitinho e Sacha. A gente sabe que a gente não pode ficar olhando para a parte de cima, a gente tem que pensar no Palmeiras, que é o próximo jogo, entrar como uma final, independente se eles estão brigando pelo título, a gente está brigando pela parte de baixo da tabela. Brigas distintas. Do lado palmeirense, mesmo com o adversário em baixa, a preocupação é a melhor estratégia. Sabe que é uma equipe que é muito nova em termos de idade, tem bastante força física também, então pode se tornar um jogo perigoso, mas a gente sabe das qualidades e de algumas coisas que a gente pode explorar. O Palmeiras entra em campo diante do Bragantino no mesmo horário em que o Botafogo visita o Atlético Paranaense. De olho em um tropeço carioca em Curitiba e jogando pela 7ª vitória seguida em Bragança. O Verdão pode terminar a rodada na liderança. A gente fica muito feliz por estar tendo essa regularidade, né, com vitórias. Isso é muito importante para qualquer grupo de trabalho, né? Trabalhar com vitória é sempre melhor. Isso nos dá ainda mais confiança para os próximos jogos, né, para os próximos desafios. Agora a gente sabe que é uma briga muito acirrada ali pelo topo da tabela, mas a gente vem treinando bem forte e bem concentrado para em busca desses 3 pontos que são muito importantes. Após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras se reinventou. Já demonstrou que vai brigar ponto a ponto pelo título. E um dos nomes dessa reinvenção atende por Maurício. Conseguir ter muitas oportunidades, isso realmente ajuda para que você tenha uma sequência e poder mostrar o trabalho. Fico feliz com o desempenho que eu tenho tido, mas eu sei que isso não é o suficiente, né? Então eu estou trabalhando ainda mais para poder corresponder sempre ao mesmo nível dos jogos que eu tive. Segundo reforço da janela do meio do ano, o meia Maurício, ex-internacional, caiu nas graças do técnico Abel Ferreira. Em 14 jogos com a camisa do Palmeiras, ele foi titular em 9, marcou 3 gols e fez com que o técnico português encontrasse um novo posicionamento para Rafael Veiga. Nos últimos 2 jogos, com a ausência de Estevão, o camisa 23 atuou no ataque pela direita. O retorno do garoto após a lesão será amanhã, mas no banco de reservas. Então, o novo posicionamento de Veiga será repetido contra o Bragantino, com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Fico muito feliz por essa adaptação rápida, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você vir para um clube grande e ter essa adaptação muito rápida, já está jogando, já está bem incluído com o grupo. Eles me ajudaram bastante, a comissão me ajudou bastante. Crueldade da produção, em terminar a matéria do Palmeiras com Maurício, chora coração, é uma dor profunda. Um jogador como esse não ter sido vendido para a Europa, até hoje eu não me conformo. Enfim, coisas que os dirigentes fazem e depois ninguém cobra, deixa por isso mesmo, não é? Agora, já que o Palmeiras é um dos candidatos ao título brasileiro, vamos ver como está toda essa briga. Olha só, as chances de título. O Botafogo, neste momento, tem 43,8%
O Palmeiras tem 31,7%. O Fortaleza, sempre elogiado por aqui, não foi bem na Sul-Americana contra o Corinthians, mas na Série A faz um trabalho espetacular. Tem 22,9% de chances. O Flamengo, 0,58%. O São Paulo, 0,51%. Isso aí é coisa. Não, não é minha, eu não. Dela, né? Eu não faria mais. Eu não faço isso. Porque o Inter. Eu vou falar pra Deixa eu falar isso aqui, ó. Produção. Pra mim, eu vou só até aqui, ó. Porque eu vou só até aqui. O Roger Machado já falou em alguma coletiva sobre. Alan Patrick já falou também sobre a possibilidade de título. Matematicamente loirão, hein? Não, pra mim, só vai até o Fortaleza, isso é matemática. Eu acho, e eu vou falar que tem 20 dias que eu tô falando pra ela, eu acho que o Inter termina na Libertadores direto. De verdade. De verdade. Né, ainda há pontos, né, pra ser o primeiro. Eu já sofri tanto, mas tanto nos últimos anos. Aí vocês vinham aqui, por que você comemora o vice-campeonato? Vou comemorar, porque é muito bom você terminar em segundo e não em... Não é bom, não. 18º, 17º. É a comparação. É lógico. Agora... comemorar vice é duro, hein, pai? Duro, hein? Comemorar vice é duro, hein, pai? Ué, vice-campeão no Brasileiro, você tá bem próximo de quem ganhou, você ganha a vaga direta na Libertadores, ganha um dinheiro maior, o torcedor fica feliz, não tem sofrimento. Tá bom, é sofrer, briga contra o rebaixamento. Vamos inventar, então, o troféu perto do primeiro. O troféu perto do primeiro. Deixa eu falar uma coisa, essa é a mentalidade do brasileiro. Você vai na Olimpíada, o Brasil ganha uma medalha de prata, todo mundo vibra, sai carro aberto. Não é diferente. Você tem um campeonato em que tem 20 times, chegar em segundo é demérito para todos os outros que ficam embaixo. Não concordo. Isso é uma discussão para um outro momento, que tem recadinho, mas eu não concordo. Tá bom. Não concordo. E hoje... Agora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Estevão, notícia boa. O meio-atacante participou normalmente do treino dessa quinta-feira e deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida desse final de semana em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. O Estevão havia se machucado e a previsão é de que ele voltaria apenas depois da data FIFA para o confronto contra o Juventude. A recuperação se deu mais rápido do que se imaginava. A presença dele sem restrições no treino dessa quinta-feira está por garantir a presença dele no jogo do final de semana. Estevão, que tem na atual temporada pelo time principal 36 partidas, 11 gols e 8 assistências, briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro e também pelo recorde de assistências no torneio. Só para complementar, é importante lembrar que mesmo sem o Estevão, o Palmeiras seguiu sendo bastante competitivo, são 6 vitórias seguidas no Campeonato Nacional e apenas 1 ponto de diferença em relação ao Botafogo. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O que é que vocês acharam aí sobre a proposta do futuro presidente do Palmeiras, né? O futuro, não sei se será o futuro presidente, mas um dos candidatos à presidência do Palmeiras aí concorrendo com a Leila, né? Teve todo aí um debate com o Neto, fez algumas perguntas pontuais, né? Tem algumas coisas aí interessantes a serem feitas, né? A gente sabe que tudo requer mudança, tudo quer uma mudança, né? A Leila também foi convidada, acredito que ela não aceita a proposta, né? Devido a todas as tretas que ela tem com o Neto aí e tudo mais, né? Mas vamos lá. O que vocês acham aí sobre as propostas, né, do candidato à presidência do Palmeiras? Vocês acham que já está na hora da Leila deixar o Palmeiras? Vocês acham que a Leila tem que continuar como presidente do Palmeiras e aceitar um novo patrocinador um pouco mais, que pague um pouco mais do que a Crefisa, né? Ou senão ela cobrir essa proposta aí do novo patrocinador, que a gente sabe que tem aí propostas para patrocinadores master, né? O Palmeiras já aceitou um, falta outros aí que podem aparecer, né? A gente sabe que o Palmeiras hoje está na briga pelo Campeonato Brasileiro, pelo título. Palmeiras que amanhã, às 4h30 da tarde, enfrenta o Bragantino, né, fora de casa, com grandes chances de vitória, sim. O Palmeiras que vem muito bem. O Palmeiras que é o segundo colocado, né, com 56 pontos, 1 ponto atrás do Botafogo. Então é um jogo muito importante, já que depois desse jogo vai ter a parada FIFA, né, e o Palmeiras vai ficar aí 15 dias de folga, né, 14 dias, né, porque no dia 20, o Palmeiras vai jogar amanhã, dia 5, e só vai voltar a jogar dia 20 contra o Juventude, também fora de casa. Então terá aí 14 dias para descanso e preparação física e técnica para os próximos confrontos, né? É muito importante essa vitória do Palmeiras contra o Bragantino, mesmo sendo fora de casa, né? Vai ajudar bastante aí na briga
pela primeira colocação, e é que nem sempre eu digo, depois que o Palmeiras assumir a primeira colocação vai ficar difícil perder, já que o foco principal é esse Campeonato Brasileiro. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Bragantino e Palmeiras, Palmeiras e Bragantino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!